Bem, mais uma vez vamos gravar aqui o resumo das nossas próximas aulas, tá bem? Eu resolvi trazer mais alguns princípios de direito penal para complementarmos as aulas anteriores, nas quais falamos já de alguns princípios. A saber, falamos do princípio da legalidade, do seu irmão, princípio da anterioridade. Ambos vêm consignados no artigo 1º do Código Penal e também no artigo 5º, 39 da Constituição Federal. Esse princípio traz como agregado o princípio da taxatividade, não é mesmo? Então, nós vimos isso em sala de aula e já tem até um vídeo nosso gravado resumindo essa questão. Hoje eu trouxe, inicialmente, o princípio da intervenção mínima, que diz o seguinte: o direito penal, considerado a sua noção de direito mais gravoso, de direito que entra no bem jurídico mais importante da pessoa, que é a liberdade, ele se infiltra e é o único direito, ramo do direito capaz de punir o cidadão com as penas mais severas que existem no ordenamento jurídico. Então, esse ramo do direito precisa intervir o mínimo possível. O Estado deve só selecionar dentre as condutas, os fatos sociais existentes naquele momento social, os mais relevantes, porque como a pena penal é a pena mais gravosa, e o Estado deve intervir o mínimo possível, deixando para os outros ramos do direito as intervenções que não sejam absolutamente necessárias. Nós chamamos esse princípio de intervenção mínima ou última ratio. Isso é feito através dos tipos penais. O legislador cria os tipos penais, são aquelas formatações dos tipos dos fatos sociais mais gravosos, e aí eles combinam penas, né? Então fica claro que o direito penal intervém no mínimo possível. É a última ratio, a última tábua de salvação da sociedade. Bem, essa é a função chamada função subsidiária do direito penal. O direito penal só entra quando os outros ramos do direito se mostram insuficientes para penar, para solucionar a questão, para retribuir o mal causado. Quais são os outros ramos do direito? O ramo do direito civil e o ramo do direito administrativo, especialmente. Ok? Depois vamos falar aqui do princípio da fragmentariedade. Esses princípios são subprincípios do princípio maior, que é o princípio da legalidade. Quando nós dizemos que o direito penal é fragmentário, queremos dizer que ele castiga as condutas mais graves contra os bens mais importantes. Então, o bem jurídico mais importante do cidadão é a vida, mas o direito penal não vai proteger todos os aspectos da vida. Qual outro direito mais importante da pessoa? O patrimônio. Mas o direito penal, por exemplo, não vai invadir e proteger todo o patrimônio da pessoa em todos os aspectos. Ele protege naquelas lesões mais graves e remete aos outros ramos do direito aquelas lesões menos graves. Por isso, o direito civil também pune e também serve para disciplinar as relações que envolvem patrimônio, e o direito administrativo também o faz, né? Ele é fragmentado, ele é cortado, ele é quebrado em pedaços. Só os pedaços mais importantes e as afetações aos bens jurídicos mais importantes e mais fortes é que são de responsabilidade do direito penal, ok? Muito bem. O outro princípio é o princípio da culpabilidade. Essa expressão é muito utilizada no direito penal de forma equivocada. O direito à culpabilidade é um princípio sobre o qual todo o direito penal está assentado. Não podemos falar em punição, em punibilidade, sem culpabilidade. Não existe pena sem culpa, ok? Mas o que se confunde muito é que a culpabilidade também é o pressuposto de aplicação da pena e também é um elemento do crime. O crime ele é assentado em um tripé.
para que uma conduta seja crime no Brasil, ele precisa ser um fato típico, descrito numa norma penal. Esse fato precisa ser antijurídico, ou seja, não pode estar albergado por qualquer daquelas cláusulas de exclusão da antijuridicidade, lá do artigo 23 do Código Penal, a exemplo da legítima defesa do estado de necessidade. E, por fim, deve ser culpável. O elemento que comete o fato criminoso precisa ter contra si a culpabilidade assentada, ok? Ou seja, ele não pode ser inimputável e deve estar ciente ou potencialmente consciente da ilicitude do fato que cometera, ok? Então, essa culpabilidade pode ser pressuposto da pena, ou seja, não se aplica pena a quem não é culpável, pode ser elemento do tipo penal, perdão, elemento do crime, ao lado da tipicidade e da antijuridicidade, formando o tripé, e pode ser também o fundamento do direito penal, é aí que entra como princípio a culpabilidade como contrário ao direito penal objetivo, ou seja, não se pode punir a conduta pela conduta. Só se pune a conduta se, junto à conduta, o elemento causador da conduta for culpável, tiver culpabilidade, tiver culpa, ok? Então, esse é o princípio da culpabilidade que evita no nosso direito penal as responsabilidades objetivas. Por fim, para falar do último princípio que eu selecionei para a gente somar aos que nós já falamos inicialmente, tem o princípio da humanidade das penas. Esse princípio também se reveste de caráter constitucional. Nós sabemos que a Constituição Federal proíbe alguns tipos de penas. Penas de caráter perpétuo, penas degradantes, penas cruéis, né? Penas que aflijam o corpo humano de forma direta. Então, as penas precisam revestir-se de um caráter de humanidade. A dignidade da pessoa humana como fundamento da República joga suas luzes aqui no direito penal, justificando a punição tão somente quando as penas são humanas. Ok? Então, foi-se o tempo em que se usava punições como calabouços, torturas, chicotes, açoites, degrido, caráter perpétuo e pena, principalmente a pena de morte. Atentem que a pena de morte no Brasil, como regra, é proscrita, nós não adotamos, mas excepcionalmente a própria Constituição permite que ela exista apenas em caso de guerra declarada. Eu já disse em sala de aula que a pena de morte no Brasil é admitida em caso de guerra e sempre formatada pelo Código Penal Militar e pelas leis processuais penais militares. Em tempo de guerra apenas. Em tempo de paz, não falamos em penas capitais. Ok? Então, passando adiante, vou falar agora um pouco, já entrando novamente no Código Penal, né? Paramos aí na leitura e no estudo do artigo 3º. Agora eu quero ver com vocês o conceito de lei excepcional e lei temporária. Vamos lá. Diz o artigo 3º do Código Penal: a lei excepcional, o primeiro conceito, ou temporária, vejam, não é a mesma coisa, tá? Pode dar a impressão que é a mesma coisa, porque ele usou ou, mas não. Lei excepcional é uma coisa, vou já dizer, e lei temporária é outra, vou já dizer. Diz aí, continua dizendo: embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. O que é uma lei excepcional? Colegas, lei excepcional é a lei penal que nasce, ambas, a excepcional e a temporária, as duas, são tipos de leis penais que possuem uma validade curta, possuem uma data de vencimento, possuem uma vida de vigência predeterminada. Enquanto na lei excepcional
o que justifica a sua existência é uma situação de excepcionalidade, como, por exemplo, uma guerra, um estado de calamidade, uma enchente ou algo do gênero, então a lei vai viger enquanto durar o estado de excepcionalidade, por isso que diz aqui, ó, embora decorrido o período de sua duração, cessadas as circunstâncias que a determinaram. Então, a excepcional é aquela lei penal que nasce para viger durante um período de excepcionalidade. Ok? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Brasil fosse um país repleto de vendavais, como parte dos Estados Unidos. Então, durante aquele período de vendavais, de terremotos, enfim, vulcões, não sei, vigiria uma lei determinada, o Congresso promulgaria uma lei para punir determinados tipos de crimes que ocorrem durante aquele tipo de evento. Então, vamos supor que durante esses vendavais ou esses terremotos, a população, parte da população, aproveitasse o ensejo para saquear supermercados, hospitais e residências. Então, o legislador criaria uma lei para que vigisse, enquanto vigisse a situação de excepcionalidade, ou seja, os furacões, etc., punindo aquelas pessoas que, durante esse período, promoveram os saques. Ok? O que o artigo 3º está dizendo é que, mesmo terminado o período de excepcionalidade, o período de vendavais ou de terremotos, a lei teria vigência, a lei sumiria do ordenamento jurídico, ou seja, desaparecia, porque já desapareceu o motivo que a gerou, mas mesmo assim ela permaneceria tendo efeito sobre aqueles fatos anteriores. Ok? Então, isso é uma exceção ao princípio da retroatividade. Nós aprendemos que só as leis melhores retroagem, as leis piores não retroagem. Ok? Então, se durante um período era crime saquear e essa lei desaparece porque o período desapareceu, então esse segundo momento é um momento melhor. Se é um momento melhor, ele, em tese, voltaria, retroagiria e albergaria todos os que estavam cometendo esses crimes naquele período. O que o artigo 3º está dizendo é o seguinte: se se tratar de uma lei excepcional, mesmo cessada a lei excepcional, continua as pessoas que praticaram o delito naquele momento de excepcionalidade sendo punidas pelos fatos ocorridos, ok? A lei temporária, ela, a exemplo da excepcional, ela também tem um prazo, só que a temporária, esse prazo é certo. Já vem fixado na lei qual o dia do seu fim, quando ela vai se encerrar a vigência, ok? Então, são leis que têm prazo de validade certo. Não há no Brasil nenhum exemplo prático de lei excepcional, por isso que eu criei esse exemplo fictício. Mas da lei temporária, nós temos a recente uma lei que serviu de exemplo. Foi a lei da Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, que foi sediada no Brasil, surgiu um estatuto da Copa, e lá havia alguns crimes que só perdurariam enquanto perdurassem a Copa, que a Copa foi um evento temporário, não é? Por exemplo, venda de ingressos irregulares, esse tipo de tipo penal que foi criado naquele momento. Como a Copa acabou, a lei deixou de existir, é como se ela tivesse sido revogada, portanto, surge um momento melhor. Esse momento melhor deveria retroagir e abarcar aquelas pessoas que praticaram a venda de ingressos irregulares. Só que, como se trata de uma lei temporária, para que essas pessoas não fiquem sem punição, o legislador, no artigo 3º, disse que, mesmo cessando a vigência da lei temporária, os seus efeitos permanecem. Ok? Então, lei excepcional e lei temporária, mesmo depois de cessada a sua vigência, continuam punindo aqueles que cometeram os delitos durante a sua vigência. É uma exceção à retroatividade da lei mais benéfica. Muito bem. Seguimos. Agora vamos ver o tempo do crime. O tempo do crime está lá no artigo 4º do Código Penal. Diz o artigo 4º: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Existem 3 teorias para explicar o tempo do crime: a teoria da atividade, a teoria do resultado
E a teoria da ubiguidade. Ó, a teoria da ambiguidade é a que soma a da atividade com a do resultado, tá bem? O Código Penal adotou, para fins de tempo do crime, a teoria da atividade. Veja só, quando ele diz assim, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ele adotou a teoria da atividade, ok? Ainda que outro seja o resultado, ou seja, ele não adotou a teoria do resultado. O que ele quis dizer aqui? Primeiro, que o tempo do crime para fins penais é o momento em que a ação criminosa aconteceu, ou a omissão no caso dos crimes omissivos. Okay? Mesmo que o resultado tenha ocorrido um ano depois, tempo do crime foi o momento da ação ou da omissão. Primeira observação, colegas, é não confundir tempo do crime com o momento de consumação do crime, tá bom? Consumação é uma coisa, tempo do crime é outra. Vou dar um exemplo. O elemento X dá um tiro no elemento Y no dia 1º de janeiro de 2020, ok? Esse camarada foi internado, a vítima, e morreu 2 anos depois. Ficou na UTI, em coma, 2 anos depois ele morreu. Pergunto, quando se consumou o crime de homicídio? Resposta, o crime de homicídio se consumou 2 anos depois, portanto, em 2020 e 2022, ok? Por que que só se consumou 2 anos depois? Porque o tipo penal é matar alguém, e o alguém só morreu 2 anos depois, porque passou 2 anos internado, em coma, em UTI, etc. Ok? Então, momento consumativo, 2 anos depois, 2022. Qual foi o tempo do crime, o momento do crime? Para fins penais, o tempo do crime, o momento do crime foi em 2020, quando o elemento, o autor, deflagrou a ação ou omissão, ou seja, deu os tiros, deu a facada, deu a paulada, ok? Ah, professor, mas para que serve então essa teoria do tempo do crime? Qual é a finalidade dela? Primeira finalidade da teoria do tempo do crime é fixar qual a lei vigente para o caso concreto, qual a lei penal, ok? Então, vamos lá. Esse exemplo que eu dei, o elemento X atirou em 2020, vamos supor que foi em janeiro de 2020. Se em janeiro de 2020 a lei penal estabelecia que a pena para o crime de homicídio era de 6 a 20 anos, ok? E depois veio uma nova lei, estabeleceu uma outra pena. Qual é a lei que nós vamos utilizar? A lei do tempo do crime, a lei de 2020, janeiro. Ok? Ah, professor, mas se a lei posterior for mais benéfica? Ah, se ela for mais benéfica, como nós já sabemos, isso é constitucional, a lei retroage para atingir o fato anterior. Segundo ponto, para que serve o tempo do crime? Serve para saber se o agente vai ser responsabilizado penalmente, se ele é imputável ou inimputável, se ele tem idade penal ou se não tem idade penal. Exemplo, o elemento X tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, quando dá um tiro no seu desafeto. O desafeto é internado e morre no hospital 7 dias depois. Ok? Veja, o elemento X, ao atirar, era menor de idade, tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Quando o fato se consumou, uma semana depois, o elemento X já era maior de idade. Pergunto, o elemento X vai ser responsabilizado criminalmente ou pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Resposta, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque no tempo do crime, ou seja, aos 17 anos, 11 meses, 29 dias, ele era menor de idade. Então, a teoria do tempo do crime, ação ou omissão, serve para estabelecer qual lei vigia a época e se o elemento é responsável criminalmente pelo fato ocorrido. Ok? Não esqueçam, tempo do crime, teoria da atividade. Adiante. Territorialidade, artigo 5º. A territorialidade trata do aspecto territorial onde a lei penal vige. Ok?
Nós sabemos que a lei penal, como ramo do direito, ela é uma manifestação da soberania estatal. Como uma manifestação da soberania estatal, ela precisa vigir dentro de um arcabouço jurídico, dentro de um Estado. Que Estado? O Brasil. Mas o Brasil, qual é o território do Brasil? Ah, professor, mas isso é muito fácil. O território do Brasil é aquele delimitado pelo mapa. Aquele é o território físico sobre o qual não recai nenhuma dúvida. Contudo, existe um território chamado território ficto, o território por extensão, que causa uma certa dificuldade para o aluno na hora da interpretação, ok? Então, para fins de aplicação da lei penal, não vige só o território propriamente dito, o território físico que a gente vê no mapa do Brasil. Existe um território, digamos assim, fictício, por prolongamento, por ficção, que é um território por extensão, que é o que vem aqui no artigo 5º e seus parágrafos. Vamos ler. Artigo 5º caput. Aplica-se à lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional, o crime cometido no território nacional. Isso é óbvio. Se o crime foi cometido aqui, eu não posso aplicar a lei do Uruguai. Tem que ser a lei do Brasil. Ok? Quando ele diz sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, é porque o Brasil pode ter assinado algum tratado internacional permitindo que uma outra lei, lei de um outro país, vigesse aqui também. Tá bom? Parágrafo 1º. Para efeitos penais, aqui ele vai dizer o que é território para efeitos penais. Para efeitos penais, considera-se como extensão, ou seja, o território por extensão, aquele que eu disse que está fora do aspecto físico propriamente dito. Embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Primeiro ponto, vamos destrinchar isso aqui. Então, nós temos uma embarcação militar, uma embarcação do governo brasileiro, uma aeronave do governo brasileiro ou uma aeronave militar. Aonde quer que essas aeronaves ou embarcações estejam no planeta Terra todo, ok? Elas são consideradas, se forem públicas, extensão do território brasileiro. Se é extensão do território brasileiro, se há cometimento de crime dentro dessa embarcação, onde quer que ela esteja, ok? Incide a lei penal brasileira. Então, nós temos uma embarcação brasileira, com bandeira brasileira, vamos supor uma embarcação militar, né? Um navio brasileiro ancorado no Mar Vermelho, digamos assim. Portanto, bastante do outro lado, né? Cometido um delito dentro dessa embarcação, o Código Penal brasileiro incide naquela circunstância, ok? É a lei penal brasileira que vai disciplinar aquela questão, ok? Por quê? Porque foi cometido dentro do território brasileiro. Veja como é por extensão. O navio não estava aqui. E nós só usamos essa extensionalidade porque o navio era público. O mesmo vale para as aeronaves, ok? Bem, se for público é tranquilo, né? Agora, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes, ou seja, de propriedade privada, que se acharem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, nós temos aqui, vou fazer um desenho bem fraquinho aqui, do território brasileiro, ok? Toda aeronave privada que estiver sobrevoando esse território e for cometido um crime dentro dela, incide o Código Penal brasileiro. O mesmo para as embarcações. Qualquer embarcação que esteja no interior, em rios, mares internos, ou no chamado mar territorial, que é uma faixa de 200 milhas aqui de mar, mesmo que privada, a embarcação, o Código Penal incide. Ok? Beleza. Esse é o parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território ou em voo no espaço aéreo correspondente. Portanto, se a embarcação ou se a aeronave forem privadas, mas de outro governo estiverem dentro do nosso território físico ou do nosso espaço aéreo correspondente ao território físico, a lei brasileira vai incidir, a lei penal brasileira incidirá. Veja, nós não estamos tratando de consumação nem de competência
Estamos tratando de lei penal. Qual a lei penal que vai disciplinar os crimes que ocorreram nessas circunstâncias? Ok. Bem, para finalizar nosso resumo de hoje, lugar do crime. Lugar do crime. Diz o artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar, veja, não confundam com considera-se praticado o crime no momento, aqui é a teoria que fala de tempo do crime. Aqui nós estamos tratando de lugar do crime. Tá? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como, olha o bem como ele está adicionando, onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Aqui, da mesma forma, para lugar do crime, o legislador prevê três teorias, ou três formas de solução. Primeira, a teoria da atividade. Segunda, a teoria do resultado. E a terceira, a teoria da ambiguidade. Do mesmo jeito no tempo do crime. Só que no tempo do crime, o legislador penal optou pela teoria da atividade e no lugar do crime, o legislador penal optou pela teoria da ubiguidade. Que eu já disse, ubiguidade significa a teoria da atividade mais a do resultado juntas. Olha o que ele diz. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação, omissão, teoria da atividade, ou no todo e parte, ou em bem como onde produziu deveria produzir seu resultado. Entendeu? São duas coisas. Então, lugar do crime, tanto é onde ocorrem as atividades criminosas, como onde o resultado se produziu. Tá bom? Então, ele quis aqui impedir que a pessoa que praticou um crime, por exemplo, dentro do território brasileiro, mas que o resultado ocorreu fora do território brasileiro, essa pessoa ficasse impune. Já pensou? Se o brasileiro, se o Código Penal tivesse adotado a teoria do resultado, veja que confusão. Vamos dar um exemplo. Eu mando uma bomba para um desafeto meu que mora no Uruguai. A bomba explode lá. Ele explodiu lá. Se eu tivesse adotado a teoria do resultado, o resultado foi no Uruguai. A lei penal brasileira não poderia incidir no Uruguai, porque o Uruguai é um país soberano. Eles têm suas próprias leis. Então, o camarada que mandou a bomba daqui estaria impune. Ah, mas ele, como matou lá, o Uruguai ia puni-lo. Como que o Uruguai ia puni-lo se ele está dentro do Brasil? A lei uruguaia não pode entrar no Brasil também. Então, criaria uma situação de impunidade. Para evitar isso, nós adotamos essa teoria da ubiguidade. Então, o camarada cometeu esse chamado crime à distância, mandou a bomba para lá. Ah, mas como explodiu lá, mas veja que ele teve a atividade aqui. Na teoria da ubiguidade, tanto faz o local da atividade como o local do resultado. Praticou um dos dois, a lei penal do país é observada, tá bom? Então, essa é a teoria do lugar do crime, artigo 6º do Código Penal. Bem, senhores, colegas, com isso nós encerramos esse resumo de hoje, que foi até o artigo 6º. Na próxima aula nós vamos falar um pouco da extraterritorialidade e vamos lá até o artigo 12, fechar essa primeira parte da nossa conversa de direito penal, parte geral. Grande abraço e até a próxima.